Eu vou tentar apresentar para vocês aqui o suporte com as lâminas substituíveis, né? Alternativo para silhuete, serve na Cameo, na Curio, na Portrait. E vou fazer um comparativo dos suportes originais e mostrar o funcionamento e fazer um teste em EVA aqui para mostrar para vocês. Esse é o suporte então, tá? Você pode comprar ele com ou sem as lâminas. Normalmente, quando a gente vende um kit com 3 lâminas, uma de cada tipo, que eu acho que é o ideal para a pessoa que está comprando já fazer o teste. Ele é bem mais robusto do que os originais. Você vê que o corpo dele se eu não me engano, é alumínio, né? Mas é um metal. Ele tem aqui o corpo principal. Essa parte menor é a regulagem. Você vai girar ela de forma semelhante àquelas lâminas comuns lá da silhuete, aquela preta, tá? A frente, esse aqui já é usado, tá, gente? Tá até com uma marquinha aqui, já que já desgastou a tinta na pontinha aqui. O corpo dele é todo de metal. Essa parte da frente aqui é onde você tira para substituir a lâmina, tá? Então você tira, lá dentro tem um lugar onde a lâmina vai encaixar e aqui também no suporte. No suporte, ele tem um buraquinho e tem um ímã dentro, que vai firmar bem a lâmina lá dentro. Você vai colocar a lâmina, ela vem com uma molinha pequena que eu vou mostrar, e aí a gente coloca a molinha por cima e depois a gente vem com essa tampinha e aperta até o final para travar a lâmina lá. Isso aqui não tem ajuste, ele é fixo até o final. O ajuste vai ser aqui na parte de trás, tá? Então eu vou abrir ele aqui. Esse é o suporte, tá, gente? Ele é bem robusto, ele vai ter uma durabilidade muito boa. A lâmina vem assim, ó. A gente tem 3 tipos de lâminas diferentes. Ela é bem pequenininha, de metal. Tem uma parte maior que é onde vai encaixar lá na máquina. Vou tentar dar um foco melhor aqui. E ele tem... Eu tiro esse plástico aqui da ponta, aí vai expor a lâmina propriamente dita, tá? A máquina não está conseguindo dar um foco 100% na lâmina aqui. Eu vou tentar colocar uma foto no vídeo para vocês, tá? Então ela tem a pontinha, o corpo da lâmina aqui e uma parte um pouquinho maior no fundo, tá? Essa tampinha que eu tirei aqui é só um siliconezinho que tampa a ponta para não estragar. E ela vem com uma molinha bem pequenininha, tá? Então o que a gente faz? A gente coloca a molinha na lâmina, ela encosta lá no final, ó, e não sai mais. A gente pega o suporte, basta encaixar aqui a lâmina nele, ela já vai ficar firme, tem um ímã lá como eu falei, com a molinha, e aí você vai apertar aqui e enroscar até o final, tá? Aqui tá sem regulagem nenhuma, ou melhor, desculpa, já expôs a ponta ali, ó. Vou voltar ela toda. E aqui eu posso aumentar a regulagem, ela já vai expondo a pontinha lá, ó. Se vocês repararem, o que acontece? Essa foi a regulagem máxima, tá? Repara que apareceu bastante a ponta da lâmina ali, ó. Eu diria que quase que 1/2 centímetro ali ela expôs. Claro que ela não tem esse corte todo, né? O tamanho do corte ali vai cortar no máximo 2 milímetros, tá? Mas se você for imaginar que você pode usar ela fazendo várias passadas, né? Ela poderia ir cortando até materiais mais grossos na teoria, tá, pessoal? Não recomendo fazer isso, porque você pode estragar a sua máquina também. Tem a questão da base de corte, tem outros fatores que influenciam, mas o suporte em si com a lâmina, ele daria uma aceitação maior. Para ter uma comparação, eu tenho aqui a lâmina de corte profundo original da Silhouette, e ela está regulada no máximo, está no 20. Olha para você ver a diferença de altura que você consegue alcançar com o suporte e com ela, tá? Então, assim, o uso é mesmo uma questão de você se adaptar com o suporte e fazer a regulagem. O único ponto negativo que eu vejo nesse suporte, mas que, assim, digamos que é mais uma coisa de quem está iniciando mesmo, é a regulagem em si, porque não tem os números e a gente está acostumado a girar aqui e colocar no número certo, tá? Esse suporte não tem os números, você vai ter que regular, vamos dizer, no olho ali.
Não, eu diria que não é bem no olho, porque como que eu faço a regulagem? Eu coloco o material lá na base de corte, tá? Então vou pegar aqui, por exemplo, estou diminuindo a regulagem, tá? Vou abrir aqui minha silhuete, eu estou com uma Camel 3 aqui para fazer o teste e mostrar, tá? Então vou pegar uma base de corte aqui, ó. Aqui eu tenho uma base e ela está com um pedaço de EVA de 0,5. No caso do EVA, eu gosto de usar uma base com bastante cola, tá? Eu gosto de usar a cola reposicionável, aquela da tampinha azul. Deixa eu ver qual é o modelo dela aqui. Essa aqui, Spray Mount da 3M, tá? Já testei vários sprays, vários outros modelos, mas essa aqui pra mim é a melhor. Ela é mais cara, mas dura muito tempo, mas ela é muito mais eficiente. Tem algumas que colam muito forte e aí fica com dificuldade de usar a base. Outras acabam muito rápido. Essa eu acho que é um meio termo muito bom. Ela tem a durabilidade boa, e não fica estragando demais o papel na hora de tirar nas primeiras colagens. Então recomendo bastante. Então como que eu faço a regulagem? Eu pego ela aqui, coloco o material na base, chego ela ao lado aqui do material, ó, chego a encostar a lâmina na lateral do material, e aí eu faço a regulagem apertando ou afrouxando até ficar na altura do material. Se você já tem um pouquinho mais de experiência e quiser, você pode apertar aqui mais ou menos no olho, tá? Para tentar chegar na espessura, recoloca lá do lado do material e dá uma olhada se você acha que a espessura ficou legal. Claro, né, pessoal? Você vai fazer a primeira vez, você vai fazer o teste, depois vai tentar fazer o corte lá na máquina. Se não ficar bom, você vai fazer um ajuste novo, tá? O encaixe dela na máquina é perfeito, tá? Ela tem esse calço aqui, ó, esse ressalto aqui na parte do meio, que vai encaixar lá na Camel, serve também na Portrait, na Camel e na Curio. Então eu vou colocar aqui, vou apertar. Às vezes ela entra um pouquinho mais justa que a outra, tá? Mas pode empurrar com cuidado, claro, mas até o final ali que ela vai encaixar perfeita. No final empuxou, gravou normal, igual as lâminas originais. Vou tirar aqui só para dar uma dica. Aí é questão de uso, cada um vai ter uma adaptação melhor. Já aconteceu comigo de em alguns materiais, como eu faço a regulagem toda e empurro até o final, o que acontece? A silhuete tem esse trabalho dela aqui, né? Esse jogo, vamos dizer assim, que ela sobe e desce a lâmina. Como essa lâmina dá uma regulagem muito maior e os materiais, às vezes que a gente vai usar, são mais grossos, eu gosto de não empurrar ela até o final. Eu volto ela tipo uns 2 milímetros acima um pouco, tá? E aí eu travo. Por que que eu faço isso? Para que na hora que o material estiver deslizando lá e a lâmina estiver por cima, para que tenha um espaço suficiente para que a pressão que a lâmina faz, com a configuração que a gente faz lá no Silhouette Studio, é que faz o trabalho de corte. Quando ela fica muito perto do material, principalmente se a sua base estiver com pouca cola ou for um material mais grosso, por exemplo, num papel fotográfico 260, uma coisa assim, pode ser que arranhe a impressão. Então, o que acontece? Se você identificar que na hora que está fazendo o corte, a lâmina passa por cima e mesmo quando ela não está empurrando, ela chega a encostar no papel, alguma coisa está errada. Pode ser que seu papel está enrugado muito para cima e aí quando ela passa, ela encosta no papel e arranha. Então, é muito comum, por exemplo, você está fazendo um corte de um círculo. Ela começa o círculo aqui, faz o corte, aí em determinado momento ela tem que parar, subir e ir para um outro lugar. Quando ela sobe e vai, ela arranha o papel, tá? Isso estraga o nosso material. Então eu gosto de deixar ela um pouquinho para cima. Já usei bastante normal, mas principalmente no EVA e no papel fotográfico mais grosso, eu gosto de deixar ela assim um pouquinho para cima. Então já coloquei ela ali, tá com a regulagem que eu acredito que vai funcionar bem. Vou posicionar o EVA. Eu gosto de cortar o EVA um pouquinho maior, de forma que os roletes passem por cima dele para travar. Mas se a cola estiver boa, você pode fazer o contrário também. Pode cortar ele bem rente aqui, ó, para ele pegar dentro só dos roletes, porque dependendo do EVA, quando vai e volta muitas vezes, ele começa a enrugar nessa lateral onde o rolete passa. Então, se você estiver tendo esse problema de enrugar, é só você cortar de forma que não passa o EVA no rolete, ele fica só na cola, tá? Então aqui já posicionei, vou fazer um teste ali de corte.
No caso aqui eu tô cortando os olhos da máscara do Cat Noir. Eu tô fazendo um teste, na verdade, estou desenvolvendo essa máscara agora aqui. Então vou mandar aqui a configuração que está lá no Silhouette Studio. Por experiência eu digo o seguinte: aquela regulagem da profundidade da lâmina no Silhouette Studio, para mim, não tem finalidade fora a regulagem automática, tá? Aqui, como já está regulado manual a altura, para mim não importa na configuração lá. Nesse exemplo do EVA, a minha está regulada em 7 lá, por exemplo, tá? Mas não faz diferença. Faz diferença para a gente aqui a velocidade e a profundidade, né? A força. Então, no caso aqui, nesse teste, eu vou fazer com velocidade 6 e a força está em 28, tá? Vou mandar fazer um corte aqui para a gente ver. Tá, cortei então os dois olhos. É a parte de fora do olho, na verdade. Mandei retirar aqui. Não sei se dá pra ver que ficou só o riscadinho aqui, tá? Eu vou tirar. Reparem que já soltou perfeito. E por dentro também eu fiz um outro corte. Então, ó. Essa aqui seria a parte de fora do olhinho lá do Cat Noir. Eu vou fazer a máscara preta e vou colar esse olho por cima. A máscara também vai ter o furo, tá? Então, se você ver, ó, repara que no caso chegou a marcar muito a minha base. Então, minha regulagem ficou profunda. Eu posso voltar ela um pouquinho. Aí você fica no meio termo, tá? Se você quiser deixar a regulagem mais rente, vai acontecer isso aqui que eu fiz. Ela vai cortar perfeito, vai soltar o EVA, mas vai desgastar mais rápido a sua base, tá? Se ela tiver com um corte muito profundo. O que você pode fazer? Em alguns casos você regula menos a altura da lâmina aqui no suporte. Aí você vai tirar o EVA, ele não vai soltar os cortes aqui. Ele vai ficar meio que colado lá ainda, como se faltasse um pouquinho para cortar no EVA. Aí você vai pegar o EVA e basta forçar um pouquinho mais ali que ele termina de destacar as peças que você cortou, tá? Mas assim, eu já fiz vários testes com EVA, ela consegue cortar muito bem, tá? Essa lâmina tem alguns modelos aqui, as coisas que eu já fiz, coraçõezinhos, por exemplo, brancos e vermelhos. Deixa eu pegar outros materiais aqui. Ó, umas nuvens menorzinhas. Olha as flores de EVA em formatos diferentes. Você pode fazer cortando, por exemplo, a parte interna, depois encaixando a bolinha de uma cor na outra. Ou pode fazer só de colar por cima, né? No caso essas aqui, por exemplo, eu fiz de encaixar. Ela encaixa perfeito, porque em uma flor você tira a bolinha e você pega da outra cor e encaixa a bolinha aqui dentro. Fica muito perfeito o corte, tá? Se você tiver paciência para alinhar a primeira vez ali, apesar de que não tem segredo, fica um corte bem legal. Não tem outros materiais no momento aqui, mas é isso. Na verdade é bem simples. O que diferencia esse suporte é a durabilidade, o fato de você comprar as lâminas avulsas, tá? Normalmente as lâminas saem na faixa de R$ 15, elas à parte depois, o suporte você vai comprar só uma vez. E o diferencial é que tem essa questão do custo e a gente tem 3 tipos de lâmina. Eu mostrei aqui, essa lâmina que eu usei é a de 45 graus, que é a intermediária, que é a equivalente à original da Silhouette. Mas na verdade a gente tem 3 lâminas, a gente tem a de 30, a de 45 e a de 60 graus. E cada uma delas é usada para uma finalidade diferente em termos do tipo de corte, tá? Então o que muda é o ângulo da lâmina, tá? Uma vai ser um pouco mais reta assim, a outra vai ser mais inclinada, a outra um pouco mais. E aí cada lâmina dessa é recomendada para um tipo de material. Algumas para o material mais espesso, né, mais grosso, então um papel 260, por exemplo, um EVA. E outras vão ser recomendadas para trabalhos com corte mais detalhado em materiais mais finos. Vamos pegar, por exemplo, um Color Plus 120 gramas,
um papel mais fino, e que você precisa fazer um corte mais detalhado. Talvez você vai fazer um arabesco, um corte bem mais preciso, mais fino, ela vai atender bem melhor, tá? Então, eu estou mostrando aqui o suporte às lâminas. Eu vendo o suporte, mas eu também uso, tá? Então eu estou mostrando aqui, se alguém tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar de alguma forma, eu fico à disposição. Gosto muito desse suporte da lâmina, principalmente no caso da Curio 3, que tem essa opção de dois lugares, né? Eu tenho algumas portrait também, mas eu gosto de deixar a lâmina autorregulável aqui e eu deixo essa outra aqui na configuração que eu uso mais. Por exemplo, eu uso muito papel fotográfico 260 glossy. Então, eu prefiro deixar ela configurada para ele e aí eu deixo a outra para um papel adesivo ou para um outro material que eu faço. E quando eu estou trabalhando mais com EVA, eu faço a regulagem a primeira vez e deixo ela aqui já na posição que eu testei, que ficou bom, que aí eu não preciso mais mexer. Enquanto eu estiver trabalhando com EVA, eu sei que eu só mando fazer o corte nela ali. Tá? Eu coloquei ela aqui no segundo, mais por hábito mesmo, mas tanto faz, pode colocar em qualquer um dos dois, não vai fazer diferença. E na hora de posicionar ela ali também não faz diferença o lado que ela fica, é só chegar e empurrar ela para baixo ali. Tá joia? Espero que vocês gostem do produto, eu acho que é uma alternativa muito boa, um custo-benefício muito bom e dá possibilidades maiores. Lembrando sempre que você tem que respeitar a máquina. Então, como eu falei, esse suporte ele possibilita uma regulagem muito maior até do que a máquina suporta. Então, se você regular profundo demais, você pode furar a sua base de corte e marcar o teflon aqui debaixo da sua máquina também. Então, tenta aprender a usar esse suporte. Você vai fazer o corte, vai adaptar, vai ver se não riscou mais do que o necessário a sua base de corte e vai fazendo os cortes para testar a primeira vez. Rapidinho você vai conseguir usar bem aqui o corte dela. Tá ok? Qualquer dúvida eu fico à disposição, meu contato está aí no vídeo.